Quem foi Miriam, a irmã de Moisés? E por que ela sofreu o castigo de Deus? Descubra a história por trás da figura esquecida do Êxodo já. Quando pensamos em Moisés, o grande libertador de Israel, lembramos do homem que abriu o Mar Vermelho, que falou com Deus face a face no Monte Sinai, e que recebeu os 10 mandamentos. Conhecemos seu irmão Arão, o primeiro sumo sacerdote. Mas a história de sua família esconde um segredo, uma tragédia silenciosa protagonizada por uma figura feminina poderosa. Miriam, a irmã de Moisés, foi uma figura marcante na história do povo de Israel. Ela não era apenas a menina corajosa que vigiava o bebê Moisés em um cesto no rio Nilo, mas também uma mulher de grande influência e poder. Como profetisa e líder, Miriam desempenhou um papel fundamental na proteção e preservação de seu irmão Moisés. No entanto, sua história tomou um rumo sombrio quando desafiou a autoridade de Deus. Ao questionar as decisões divinas e murmurar contra Moisés, Miriam acabou recebendo um castigo terrível e visível: a lepra. Esse episódio não apenas marcou Miriam como a irmã marcada da família mais importante de Israel, mas também serviu como uma poderosa lição sobre orgulho, juízo e misericórdia divina. A história de Miriam nos lembra que mesmo os mais próximos de Deus não estão isentos das consequências de seus atos, e que a humildade diante do Senhor é essencial para evitar sua justiça. Porque essa história foi registrada na Bíblia com tanto detalhe? Prepare-se para mergulhar em uma narrativa humana e impactante do Êxodo, repleta de lições atemporais sobre fé, perdão e redenção. Para compreender plenamente a história de Miriam, a irmã de Moisés, precisamos viajar de volta no tempo até o Egito Antigo, uma terra marcada por opressão e injustiça. A narrativa começa em um cenário sombrio, onde o faraó, temendo o crescimento da população hebreia, emite um decreto cruel: todos os meninos recém-nascidos devem ser lançados no rio Nilo. Esse ato desumano ecoa pelas margens do rio, trazendo angústia e desespero para as famílias hebreias. Em meio a esse caos e terror, destaca-se a figura corajosa de Joquebede, uma mãe levita determinada a proteger seu filho da sentença de morte imposta pelo faraó. Com um coração cheio de amor e uma fé inabalável em Deus, Joquebede toma uma decisão arriscada: construir um cesto impermeável e confiar no rio Nilo para preservar a vida de seu filho. Esse ato de coragem e confiança revela não apenas a força interior de Joquebede, mas também lança as bases para o destino extraordinário que aguarda aquele bebê indefeso. Enquanto o cesto flutua entre os juncos à beira do rio Nilo, Miriam, a irmã mais velha do bebê Moisés, observa com olhos atentos e um coração ansioso. Sua presença vigilante simboliza não apenas o cuidado fraternal, mas também a esperança diante da adversidade. Através dos olhos atentos de Miriam, somos transportados para as margens do rio Nilo, inundadas pela incerteza e pela promessa silenciosa de um futuro incerto. É nesse momento tenso e carregado de emoções que as sementes da história são semeadas, preparando o terreno para os eventos épicos que moldarão o destino não apenas de Moisés e Miriam, mas também de toda uma nação em busca da liberdade e redenção. Após a princesa egípcia encontrar o bebê Moisés no cesto às margens do rio Nilo, Miriam, que observava atentamente a situação, viu uma oportunidade única para garantir a segurança e o bem-estar de seu irmão. Com coragem e determinação, Miriam se aproximou da princesa e ofereceu seus serviços para encontrar uma ama hebreia que pudesse cuidar do bebê. Sua astúcia e perspicácia impressionaram a princesa, que prontamente aceitou a sugestão de Miriam. Sem hesitar, Miriam correu para chamar Joquebede, sua própria mãe e mãe de Moisés, para assumir os cuidados do bebê, sob a proteção da casa real do Egito. Graças à intervenção rápida e inteligente de Miriam, Moisés não apenas foi salvo da sentença de morte imposta pelo faraó,
mas também pôde crescer sob os cuidados amorosos de sua família biológica. Esse episódio não apenas demonstra a coragem e determinação de Miriam em proteger seu irmão, mas também destaca sua importância crucial nos planos divinos para preservar a vida daquele que se tornaria um dos maiores líderes da história do povo de Israel. Após a princesa egípcia encontrar o bebê Moisés no cesto às margens do rio Nilo, Miriam, que observava atentamente a situação, viu uma oportunidade única para garantir a segurança e o bem-estar de seu irmão. Com coragem e determinação, Miriam se aproximou da princesa e ofereceu seus serviços para encontrar uma ama hebreia que pudesse cuidar do bebê. Sua astúcia e perspicácia impressionaram a princesa, que prontamente aceitou a sugestão de Miriam. Sem hesitar, Miriam correu para chamar Joquebede, sua própria mãe e mãe de Moisés, para assumir os cuidados do bebê sob a proteção da casa real do Egito. Graças à intervenção rápida e inteligente de Miriam, Moisés não apenas foi salvo da sentença de morte imposta pelo faraó, mas também pôde crescer sob os cuidados amorosos de sua família biológica. Esse episódio não apenas demonstra a coragem e determinação de Miriam em proteger seu irmão, mas também destaca sua importância crucial nos planos divinos para preservar a vida daquele que se tornaria um dos maiores líderes da história do povo de Israel. Após a libertação do povo de Israel do Egito por Moisés, Miriam emergiu como uma figura central na liderança espiritual e cultural da comunidade. Sua influência como profetisa e líder de adoração se tornou ainda mais evidente após o milagre da travessia do Mar Vermelho. Miriam, juntamente com as mulheres de Israel, entoou cânticos de louvor e gratidão a Deus pela libertação e proteção demonstradas durante a fuga do Egito. Seu papel como condutora da adoração não apenas fortaleceu os laços espirituais entre o povo, mas também solidificou sua posição como uma voz respeitada e reverenciada. A presença de Miriam durante esse momento crucial na história de Israel não apenas inspirou fé e esperança, mas também demonstrou sua capacidade única de unir as pessoas em adoração e gratidão ao Senhor. Sua liderança visionária e seu compromisso com a fé foram fundamentais para manter viva a chama da esperança, mesmo nos momentos mais desafiadores da jornada rumo à Terra Prometida. Apesar de sua posição de destaque ao lado dos irmãos Moisés e Arão, Miriam começou a sentir um crescente desconforto e insatisfação em relação à liderança de Moisés. Enquanto testemunhava a admiração e reverência que o povo dedicava a seu irmão mais novo, Miriam se via envolta por uma sombra de inveja e ressentimento. A sensação de ser deixada em segundo plano, apesar de suas próprias habilidades e dons, minou gradualmente sua confiança e lealdade a Deus. Esses sentimentos negativos foram alimentados pela comparação constante com Moisés, cuja conexão direta com Deus parecia eclipsar qualquer outra realização ou posição de liderança. A semente do orgulho plantada em seu coração começou a germinar, levando-a a questionar não apenas as decisões de Moisés, mas também a própria vontade divina. O desejo por reconhecimento e poder corroeu lentamente a essência da fé inabalável que outrora havia sustentado Miriam em tempos difíceis. A sombra do orgulho obscureceu sua visão espiritual, levando-a por um caminho perigoso rumo à desobediência e rebelião contra Deus. A insatisfação de Miriam com a liderança de Moisés cresceu gradualmente à medida que ela testemunhava a devoção e admiração do povo por seu irmão mais novo. O constante contraste entre a posição privilegiada de Moisés perante Deus e as próprias responsabilidades e dons de Miriam gerou um sentimento de inadequação e ressentimento. A sensação de ser deixada em segundo plano, apesar de suas contribuições significativas, minou sua autoconfiança e fé na justiça divina. A sombra da inveja obscureceu sua visão espiritual.
levando-a a questionar não apenas as escolhas de Moisés, mas também a autoridade e soberania de Deus. O desejo por reconhecimento e poder corroeu lentamente o tecido da confiança que antes sustentava Miriam, levando-a, por um caminho perigoso, rumo à desobediência e rebelião contra as ordenanças divinas. O sentimento de inferioridade misturado com orgulho ferido alimentou as murmurações contra Moisés, disfarçadas sob a desculpa da esposa cusita. A aparente justificativa escondeu o verdadeiro cerne do problema, uma luta interna entre aceitar o papel designado por Deus ou buscar uma posição mais elevada baseada em ambição pessoal. Essa batalha interna revelou não apenas as fraquezas humanas de Miriam, mas também a complexidade dos dilemas morais enfrentados pelos líderes espirituais diante das pressões externas e internas. Deus, em sua soberania e justiça, convocou Arão e Miriam à sua presença no tabernáculo, envolto pela nuvem da glória divina. O ambiente, solene e temeroso, refletia a seriedade do momento diante da majestade de Deus. Miriam e Arão se curvaram em reverência, cientes da gravidade de seus atos. O Senhor, em sua voz que ecoava como trovão, dirigiu-se diretamente a Miriam, revelando o íntimo conhecimento de seu coração rebelde. Porventura, falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Ecoaram as palavras divinas, penetrando fundo na consciência perturbada de Miriam. A acusação divina ressoou como um trovão nos ouvidos da profetisa desobediente. A presença tangível de Deus pairava sobre ela, expondo suas motivações ocultas e pecaminosas. Em um instante de clareza divina, Miriam compreendeu a extensão de sua transgressão e afronta à autoridade estabelecida por Deus. A nuvem da presença divina permaneceu imóvel diante do tabernáculo, testemunha silenciosa do juízo iminente que recairia sobre Miriam. O castigo divino não tardaria a se manifestar como um lembrete solene da santidade inquestionável do Senhor nesse momento crucial. As palavras cortantes de Deus ecoaram na alma abatida de Miriam: por que não temestes falar contra o meu servo Moisés? A pergunta retórica ressoou como uma sentença final antes da execução do juízo divino sobre a profetisa desobediente. Em meio ao silêncio solene do tabernáculo, a verdade incontestável da soberania e justiça de Deus pairava sobre Miriam como uma sombra imponente, prestes a se manifestar em todo o seu poder redentor e disciplinador. O castigo divino que recaiu sobre Miriam em forma de lepra não foi apenas uma manifestação física da ira de Deus, mas também um símbolo poderoso do afastamento espiritual e da impureza moral resultantes de sua rebelião. A lepra, além de ser uma doença terrível, era considerada uma maldição divina que excluía o portador da comunhão com Deus e com a comunidade ao ver sua pele coberta por manchas brancas como a neve. Miriam experimentou não apenas a dor física, mas também o peso esmagador do pecado em sua alma. A transformação visível de seu corpo refletia a transformação interior causada por seu orgulho e desobediência. Enquanto os olhares chocados dos israelitas testemunhavam o castigo divino sobre Miriam, ela própria se confrontava com a realidade brutal de suas escolhas erradas. A lepra não apenas a isolou fisicamente do acampamento e da presença de Deus, mas também serviu como um lembrete doloroso das consequências devastadoras da rebelião contra as ordenanças divinas. Em meio à solidão forçada e ao isolamento imposto pela lepra, Miriam foi confrontada com a gravidade de seu pecado e a urgência do arrependimento. O castigo divino não era apenas uma punição cruel, mas também um chamado à restauração e à reconciliação com Deus e com aqueles que havia magoado. A marca indelével da lepra em sua pele ecoava silenciosamente como um testemunho vivo das consequências da desobediência e do orgulho diante da santidade inabalável do Senhor.
Após a intervenção de Moisés e sua oração fervorosa pela cura de Miriam, um silêncio solene pairou sobre o acampamento, enquanto o povo aguardava com expectativa e apreensão. Os dias se passaram lentamente, marcados pela ausência daquela que outrora fora uma líder respeitada e influente. Miriam, por sua vez, enfrentava um período de profunda reflexão e arrependimento. No isolamento imposto pela lepra, as marcas visíveis em sua pele não eram apenas lembranças dolorosas de seu pecado, mas também testemunhas silenciosas da misericórdia e disciplina divinas. Durante esse tempo de separação e purificação, Miriam confrontou não apenas as consequências de suas ações, mas também a necessidade urgente de restauração espiritual e reconciliação com Deus. Cada dia, afastada do convívio da comunidade, foi um lembrete vívido da importância da humildade diante do Senhor e da gravidade do orgulho que a havia levado à desobediência. Enquanto as horas se arrastavam lentamente, Miriam mergulhou em orações sinceras e súplicas pelo perdão divino. O peso esmagador do pecado foi acompanhado pela esperança renovada na graça redentora do Altíssimo após 7 dias de provação e purificação. Miriam foi finalmente recebida de volta ao acampamento pelo povo de Israel. Seu retorno não apenas simbolizou a restauração física de sua saúde, mas também marcou o início de uma jornada espiritual rumo à reconciliação e renovação interior. A experiência transformadora da lepra não apenas deixou cicatrizes visíveis em sua pele, mas também gravou profundamente em seu coração a lição eterna da humildade diante do Senhor Todo-Poderoso. Michael Mota trazendo reflexões profundas sobre as histórias bíblicas. Inscreva-se para mais conteúdos exclusivos. Eu sou Michael Mota e espero ter contribuído para seu crescimento espiritual através da vida conturbada e restauradora de Miriam, que possamos aprender com seus erros e acertos enquanto caminhamos na fé.